A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui está tudo em paz, graças a Deus. Vamos chegando, né? Graças a Deus por isso. Mais um final de semana. Eu sou o Jean Peterson. Para você que não me conhece, muita gente me conhece, né? Pois é. Este é o programa Por Dentro da Bíblia, com muita alegria, muita satisfação. Nós estamos aqui na Rádio Maior Amor, todo sábado às 9 da manhã, tem reprise aos domingos às 13 horas e depois nos principais tocadores de podcast também. A gente vai colocando aos pouquinhos lá, né? Para todo mundo escutar como, quando e onde quiser. Que maravilha! Estamos aqui, né? Deus é bom, Deus é fiel. 4 anos e meio na Rádio Maior Amor. Dá mais, né? 4 anos e meio que? Daqui a pouco 5 anos. Meu Deus. É tempo demais, hein? A minha filha tem 6. Pois é, Deus é muito bom. Estamos por cá. Lembrando que você pode participar do nosso programa. É meu, seu e nosso, viu? Pode participar pelo WhatsApp. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Anota aí, participe comigo, esteja à vontade, a casa é sua, né? Somos uma grande família, que maravilha. Eu me sinto muito grato, muito honrado por fazer parte disso, por fazer parte da Rádio Maior Amor. É uma bênção para mim, né, estar aqui construindo algo grande, glória a Deus, algo além do que os nossos olhos podem ver. Literalmente, né? Eita maravilha! Pois é, estamos aí, né? Paulo Augusto, em Vianópolis. Um abraço, meu irmão. Tá se recuperando, né? Da cirurgia. Obrigado pela sua audiência, não é? Equipe Maior Amor, obrigado por todo o apoio de sempre, né? Estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus. Vamos avançando, né? Aos pouquinhos. Vamos se ajeitando, né? É bênção demais. Quero mandar uns abraços rapidinho aqui, né? Senão, pro Edivaldo Tio Dil em Vitória da Conquista, não é? E pro pastor Francisco Mesquita em Manaus, Miltinho Passone em Maringá. Será que o Ronaldo com a Edna estão ouvindo em Santa Fé? Será que eles estão ouvindo lá? Pois é, espero que sim, né? Espero que estejam bem. Assim como Oniel e Noêmia em Maringá e tantos outros, né, meus irmãos? O Carlos Roberto, cantor Carlos Roberto em Sorocaba. E falando em cantor, não posso esquecer dela. Se eu esquecer, dá problema. Cantora Maria Rodrigues, de Goiânia, Goiás. Terra boa, hein? Terra boa, terra abençoada. Goiânia, lá no Goiás. Pertinho do Paulo Augusto lá. Que maravilha, coisa boa, né? Estarmos aqui na Rádio Maior Amor, né? Falando da palavra de Deus. Isso é uma bênção, né? Estou olhando aqui se tem mais mensagens, né? É isto aí. Que Deus abençoe cada um. Se eu esqueci de alguém, a Cedir em Presidente Prudente, estava conversando com ele ontem, né? Conversava. Ô, missionária Maura, Deus te abençoe, viu? Um abraço. Que Deus abençoe, né? Então, estava conversando com o Acedir ontem. Ontem à noite. Ontem tardezinha aí, conversava com ele. E deixo meu abraço pro Acedir de Presidente Prudente. Terra boa também, viu? Não é só Goiânia, não. É isso, né, gente? É isso. Se a gente esquecer de alguém aí, depois a gente vai falando. Graças a Deus. Vamos seguindo pro estudo. Tranquilo, né? De boa. Feriadão prolongado aí para muita gente que não trabalha hoje, desde ontem, inclusive para mim, só na maciota, né? Só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Olha aí, ó que tá chegando o áudio aqui. Tá chegando o áudio, eu vou rodar o áudio
né? Vou rodar o áudio antes de ir pro estudo. Estou ligadinho aqui, junto com a minha esposa, ouvindo o programa. Deixa Deus lhe usar Que bênção. poderosamente. Meu amado irmão, aleluia. Professor, aleluia. Pastor, ministro, que o Espírito Santo de Deus venha te apossar no nome de Jesus. Amém. Para ensinar para cada um de nós. Aleluia, Senhor, abençoa ele, abençoa sua família, abençoa todos desse programa, todos os ouvintes da Rádio Maior Amor. Deixa Deus lhe usar poderosamente, meu irmão. Amém, glória a Deus, pastor Francisco Mesquita, você viu? É aqui assim, a gente chama os ouvintes, olha, ele tá ouvindo, o ouvinte tá ouvindo mesmo, né? Ele manda mensagem confirmando a audiência, o ouvinte fiel, né? Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe a irmã Wanda, cada um aí, né? É isso aí, amém. Vamos junto, né? Vamos estudar a palavra de Deus, que é por isso que estamos aqui, é isso que importa, né? Essa é a nossa missão aí, em nome de Jesus. Bora! Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Vamos estudar mais um pouquinho, uma porção da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para nos entregar. Vamos ver o que Ele tem para nós? Vamos, porque Deus é fiel e cuida de nós. Que beleza, que maravilha. Vamos aqui para o estudo. Qual que é o tema do programa de hoje? Somos como trapo de imundícia? Esse é o tema do programa de hoje. Bem simples, bem reflexivo, não é? Para a gente pensar um pouquinho, não é? Vamos pensar um pouquinho, vamos meditar nessa situação, né? Então, somos como trapos de imundícia. Essa expressão está lá em Isaías, capítulo 64, e é muito interessante, né? É muito interessante. Eu vou ler o texto, né? E aí depois a gente vai comentando, né? Vai fazendo comentários e tal, né? Isaías, capítulo 64, né? Versículo 6. Ó, a cantora Maria Rodrigues mandando mensagem. Ó, que beleza. Confirmando a audiência, eu falo. Aqui é assim. Aqui é assim. Que bênção. Deus abençoe, minha irmã. O versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como imundos, e nossa justiça e nossas justiças como trapos da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Vou ler a princípio esse versículo, né? Só tem um negócio interessante, né? Nessa passagem bíblica, que eu já ouvi muita coisa errada. E não que eu seja o certo, mas eu já ouvi muita interpretação esquisita, estranha, né? Muita gente falando assim nas igrejas por aí, as quais eu passei, não foram muitas, né? Pregação no YouTube. Olha, nós éramos como trapos de imundícia. Você nunca ouviu isso? Nós éramos como trapos de imundícia. Interessante, né? Eu já ouvi muita gente falando isso. Então, eu era como trapo de imundície. Mas, gente, aqui, ó. Vamos entender isso? Vamos entender que não é bem assim, entender como que isso se aplica. Vai muito além, hein? Vai muito além. No contexto, tá falando aqui de Israel, da condição espiritual de Israel, né? Israel é uma nação escolhida por Deus. No entanto, vivia fazendo coisa errada, né? O filho mal criado, né? Deus dava todas as condições e eles viviam virando as costas para Deus. Esse é o contexto, começa em Isaías 63 aqui, falar de toda essa situação, não é? Então, Deus vai demonstrando aqui a situação em que Israel se encontrava perante a ele, né? Não seguia nada do que Deus ordenava, não é? Esse era o contexto, não é? Justiça, vamos falar umas coisas interessantes aqui. Então, contexto de Israel, iniquidade, né? Justiça própria, toda essa questão de querer fazer Eles queriam fazer do jeito deles, não é? Eles queriam fazer do jeito deles, né? Nós vemos aqui, no contexto imediato, né? No versículo 5, eu li o 6, né?
Então no versículo 5 nós lemos, né? Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, dos que se lembram de ti, nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. E aí ele vai dizendo, né? Todos nós somos como imundos, né? E eu vou explicar isso, né? Todos nós somos como imundos. Toda nossa justiça como trapos da imundícia. O que significa isso, né? Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. O que significa isso, irmão Jean? Nossa justiça como trapo de imundícia e não nós como trapo de imundícia, né? Essa aqui é a realidade. O que significa? Esses trapos de imundícia, duas coisas em que eles se aplicam, né? Eles cobriam as feridas dos leprosos, não é? Então, a nossa justiça, está dizendo aqui, que é como trapos de imundícia, seria cobrindo a ferida de leprosos, né? Imagina, aquilo cheirava mal, olha o aspecto, cheirava mal, estava podre. E um segundo ponto, eram usados esses trapos. As mulheres, quando estavam no período menstrual, usavam esses panos, não é? Olha só, que precariedade, que coisa. Então a Bíblia usa esse contexto, imagina, né? Dizia que a nossa justiça, a justiça deles, né, de Israel, era como trapo de imundícia, né? Por quê? Olha o contexto, olha o interessante. Todos nós somos como o imundo. Então esses trapos cobriam tudo que era imundo. A Bíblia diz que o leproso era imundo, que a mulher no período menstrual ficava impura. Olha só, não é? Dado todo um contexto higiênico, vamos dizer assim, sanitário, não é? Tinha que ser assim, né? Todo um contexto em que eles viveram lá naquela época, né? Era um povo meio que nômade, né? Naquele contexto em que foi dada a lei, né? Que foi dada a lei, era assim. Então ele usa isso, né? Ele usa isso como ilustração. E o profeta Isaías, no caso. Então esse era o trapo da imundícia, né? Veja, ó. As nossas justiças como trapo da imundícia. Quer dizer, a nossa justiça não podia cobrir nada, né? Não podia resolver nada. Ela apenas encobria, mas não resolvia. Assim era Israel. Isso nós podemos ver o que Deus queria de Israel. Ó, vamos voltar um pouquinho para Isaías, capítulo 58. Olha que interessante isso aqui. Ó, Deus não nos pede muitas coisas. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? E o que Ele pede nós não fazemos. Isaías capítulo 58, versículo 6. Olha o que Deus fala. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo? E que deixes livres os oprimidos? E despedaces todo o jugo? Porventura não é que também reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres abandonados? E quando vires nu, ou cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, né? E se abrires a tua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e por aí vai. Então Israel não estava fazendo o básico, você entende? Queria ler esse versículo para mostrar isso. Israel fazia de tudo, mas Deus estava dizendo para Israel o seguinte, olha, todo o sacrifício que você oferece, você pode ler no contexto dos capítulos 63 e 64, todo o sacrifício que você está me oferecendo, tudo que você está fazendo para mim, não está valendo de nada. Porque você não está fazendo o básico, Israel. Você não está se voltando para mim. Você, Israel,
não está fazendo o básico, o que eu pedi. O jejum que escolhi. O que Deus está pedindo aqui? Soltes as ligaduras da impiedade. Despedace todo o jugo, Israel. Deixes livres os oprimidos. Repartas o teu pão com o faminto. Recolhas em casa os pobres e abandonados. É o básico que o Senhor estava pedindo para Israel. Israel não estava fazendo. Israel estava buscando justiça própria. Aqui fala de um coletivo, né? Então vemos aqui uma preocupação com os pobres e oprimidos. Em Tiago, capítulo 1, Deus vai nos falar através de sua palavra que a igreja deve cuidar dos órfãos e das viúvas. Estou só relembrando. Olha só a preocupação de Deus aqui também, com os oprimidos, com os pobres, com os necessitados. Trazendo para o nosso contexto, né? Israel realmente fez isso contra Deus. Então nós andávamos assim, né? O ser humano, na verdade, ele vai repetindo esse ciclo vez após vez, né? O Senhor sempre buscando Israel, sempre correndo atrás, sempre chamando a atenção. Olha, Israel, você virou as costas, mas eu te amo, eu te escolhi, eu te remi, tal. Israel virava as costas e Deus ia atrás, né? Como nação. Mas veio Jesus, na plenitude dos tempos, veio Jesus. E aí é muito interessante isso aqui, né? Veio Jesus. A obra foi consumada e eu vou falar de justiça aqui, né? Nós fazemos às vezes a mesma coisa, né? Nós cometemos os mesmos erros que Israel cometia, né? Queremos agir em justiça própria, mas a nossa justiça, como diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. Ela só cobre o que é impuro, mas não resolve. Porque o padrão de justiça do ser humano, por mais que nós, né, se você vê algo bárbaro acontecendo, um assassinato, você em sã consciência, você não vai falar, bem feito, né, tinha que ter morrido mesmo, tal. Você vai mandar prender o bandido, né, assassinou, olha lá. Então o ser humano, por mais ruim que ele seja, ou que a gente julgue que ele é ruim, sem Deus, ele julga. E mesmo essa justiça é muito limitada. Quantos erros não acontecem ou já não aconteceram, né? Nossa justiça, ela é muito limitada, muito fraca, corruptível, muito fraca. Justiça própria, meus irmãos, é um problema. E nós fazemos isso na igreja também, né? Infelizmente, nós fazemos esse tipo de coisa dentro da igreja. Nós julgamos muito. A Bíblia fala para tomarmos cuidado com o julgamento. Porque do mesmo modo que nós julgarmos, nós seremos julgados. E nós vivemos fazendo isso, né? E não fazemos o básico. Eu estou fazendo um paralelo aqui. Nós não fazemos... Jesus não pediu para fazermos muitas coisas. Na verdade, Jesus não pediu quase nada. E quando nós nos convertemos, quando recebemos Jesus como nosso único, suficiente Salvador e Senhor, amém por isso, nós chegamos pro pastor e falamos assim: pastor, o que eu não posso fazer? Só que a lista do que eu não posso fazer, ela seria imensa, ela seria gigantesca, quando nós deveríamos perguntar: pastor, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para Deus e pela igreja? Então, nós erramos nisso, né? O que eu não posso? Pode ou não pode? Isso é certo ou não é? Não sei o que. Não fazemos o básico, né? Não fazemos o básico para Deus, não servimos o próximo, não estendemos a mão para o necessitado e ficamos só julgando, né? Quem tem tempo de julgar, de falar, esse não vai, esse aqui tá errado, é porque tá com a mente vazia mesmo e tá precisando servir, tá muito parado, né? Quem tá fazendo a obra, ele não tem tempo de ficar com essas picuinhas, não. Quem tá andando com retidão, tá fazendo a vontade do Senhor, o jejum que ele escolheu, acabei de ler, tá estendendo a mão pro oprimido, né? Ele tá ali despedaçando o jugo, repartindo o pão com o faminto, recolhendo os abandonados, né? Soltando as ligaduras da impiedade. Ele não tem tempo não para julgar, para apontar o dedo. Ele não tem tempo, eu sou melhor que o outro porque eu jejuo mais, eu vou mais à igreja, aquele não vai. Ele não tem tempo, porque ele está ocupado. Ele está fazendo a vontade do Senhor. Veja um exemplo disso. Olha um exemplo disso aqui. Do problema da nossa justiça própria quando nós julgamos o outro e não fazemos o básico. Não é? O apóstolo Paulo falou. Né? Filipenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Né? Diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Da tribo de Benjamim, né, de Israel. Hebreu de hebreus. Né? Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, olha só, irrepreensível. Né?
segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, né? Segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja, mas de acordo com a justiça que provinha da lei, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, né? Olha só aqui, ó. E seja achado nele, tendo a minha justiça que vem da lei, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, ó, o apóstolo Paulo dizendo, eu era irrepreensível, cara, eu fazia tudo certo, diante da lei, eu era irrepreensível, era um cara zeloso, né? Um cara crítico ali, né? Mas valeu do quê? A minha justiça própria, valeu do quê? A justiça que há na lei me tornava irrepreensível, mas eu perseguia a igreja, eu matava o povo, né? Pois é, e ele diz, tudo isso aí que eu era, a fama que eu tinha, tenho por perda, né? Considero como escória, esterco, lixo mesmo, nada, vale nada, né? Para que possa ganhar Cristo. Ou seja, estamos em Cristo, a nossa justiça própria nada vale, né? Por quê? Porque a nossa justiça não vem da lei, mas vem de Deus pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? Justiça de Deus é muito melhor do que a nossa, né? Temos que ter isso em mente, né? Que a nossa justiça própria, ela nada faz. Quando eu julgo, quando eu aponto o dedo, quando eu quero ser melhor, quando eu quero fazer, aquele ali não faz, esse aqui é melhor, esse é pior, porque de acordo com o meu parâmetro, eu sou muito limitado, quem sou eu para julgar? Tomar muito cuidado com o julgamento. Essa justiça, ela vem da lei. Quem julga o tempo todo, quem é legalista, ele geralmente não faz o básico, como eu já falei. Ele não está fazendo o básico para Deus, né? Ele está naquilo, pode ou não pode, isso ou aquilo, isso é melhor, isso é pior, eu sou melhor, eu jejuo mais. Não, será que eu orei hoje? Será que não sei o quê? Esse está na justiça própria, a justiça que vem da lei, né? Parâmetros ali, você está de acordo, esse não está. Esse aí está complicado, esse aí já está condenado, né? Está se autocondenando, esse que é o problema. E não faz o básico, né? E não faz o básico. Essa que é a questão. Se fizermos o básico, que eu já falei, não vou repetir, o que é o básico? O que Deus pediu, amar o próximo, amar ele sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, estender a mão para quem precisa. Aqui não é só dinheiro, é tempo de qualidade. Não é só pregar o evangelho, é suprir a necessidade física também, porque é um evangelho todo para o homem todo, né? O evangelho integral para o homem integral, só isso. Então quando entendemos essa realidade, que para nós mesmos, nós éramos assim, desgarrados, ovelhas desgarradas, perdidos. Quando entendemos isso, meu irmão, nós não perdemos tempo não. Nós não ficamos pensando se tá, não sei o que. Você pega e faz, né? Simplesmente faz, sem olhar a quem, que Deus pode nos usar grandemente. Então o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo disso, não é? Um exemplo de quem pela justiça própria ou pela justiça da lei, eu tenho mérito, eu fazia isso e aquilo, virou nada, né? Diante da justiça que vem de Deus, pela fé em Cristo Jesus, se tornou em nada, né? A Bíblia diz que nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, né? Romanos capítulo 3, não é? Romanos capítulo 3. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas fomos justificados, a justiça de Deus, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pois é, gratuitamente. A justiça de Deus fez isso. Ela não nos deu o que nós merecíamos, mas nos deu o que não merecíamos, né? Todos mereciam o inferno, mas Deus chamou muitos e tem chamado ao arrependimento e à salvação. Essa é a justiça de Deus, que está muito acima, excede, né, a tudo. Essa é a justiça de Deus, que não é como o trapo de imundícia, só cobra ali e tal. Não, ela vai muito além. Então, fomos justificados por Deus, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus olha para Jesus, o Pai olha para o Filho e olha pelo que o Filho fez. Ele olha para o sacrifício de Jesus, ele olha para isso.
e fala: o Leandro foi justificado, a Maria Rodrigues foi justificada, ela tá tranquila, não deve nada. Quem podia fazer isso, meu irmão, minha irmã? Quem de nós poderia fazer tal coisa? Nem se todo mundo morresse junto, porque não ressuscitaríamos, né? E aí, hoje podemos fazer o básico, o que Deus pede, e não ficar: mas o que eu não posso? Mas aquele outro, olha aquilo ali, não sei o que, e parâmetro pra cá, esse pode, esse não pode, né? Fomos justificados, né? Fomos salvos, e dentro disso ocorre a regeneração. Regeneração tem a ver com o processo ali de arrependimento, de ressurreição espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Em Romanos 5. E nós fomos regenerados, né? Justificados, ou seja, fomos salvos por meio do sacrifício substitutivo de Jesus. Então, essa justificação nos dá acesso a Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus, estamos sendo santificados. Então nós vamos andar de qualquer jeito? Não, estamos sendo santificados, aperfeiçoados, disciplinados muitas vezes, moído mesmo, e dói, mas é necessário para nossa santificação. Para Deus não nos perder, Ele disciplina, e disciplina mesmo, não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele nos ama, porque somos filhos, para que um dia possamos ser glorificados. Que é o estágio final, a estatura do varão perfeito, né? Um dia vamos chegar lá, seremos glorificados. Aí estaremos livres de uma vez por todas, né? Esse é o processo. Então hoje o que Deus quer, né? Deus quer que façamos coisas que Ele se agrada. Vou encerrar falando 2 coisinhas aqui, lendo 2 versículos. Podia ler muita coisa, né? Então quero deixar essa reflexão com base no que Deus pediu a Israel, né? Hebreus capítulo 3, versículo 6, né? O Senhor nos fala assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Está dizendo aqui que não devemos nos esquecer de fazer coisas boas, de estender a mão para o próximo, a quem precisa, né? É isso que está dizendo aqui. Depois você pode ler em outras versões, né? Porque com tais sacrifícios Deus se agrada, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha como é simples. É isso que Deus está pedindo, o básico, né? Não sede conformados com esse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ao que o mundo quer, ao que é normal. O que o mundo acha normal, na verdade, é anormal, né? Mas sejam transformados, né? Sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes nós não estamos experimentando a vontade de Deus porque nós não estamos fazendo o básico. Estamos tentando pela justiça que vem da lei, estamos tentando por justiça própria, estamos tentando resolver na força do braço. Não, temos que andar, temos que fazer a vontade de Deus, né? Temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento dia após dia, momento após momento, para experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Porque Deus se agrada disso. Aqui fala boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e diz que Deus se agrada, como eu li no versículo anterior, né? Não é na força do braço, não é eu sou melhor, não é isso, né? Deus é bom, Deus é bom. É isso, né, meus irmãos? Interessante aí, Deus é bom, e estamos aí, né? Encerrando mais um programa Por Dentro da Bíblia no dia de hoje, não é? Falando das coisas do Senhor, não é? Então, vamos estender a mão, vamos fazer o que está na nossa mão para fazer, vamos servir, né? Com os nossos dons e talentos, porque quem está servindo, quem está sendo útil na igreja, na obra do Senhor, ou em outros braços, aí, em outros ministérios, ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo para murmurar, para pensar, para julgar. Ele está fazendo. Então, o salvo deve andar em boas obras. Em Efésios 2:10, você já sabe muito bem, pela graça fomos salvos, não vem de nós, é dom de Deus. E o salvo deve andar em boas obras, né? Porque
Deus criou as boas obras para que andássemos nelas. E as boas obras revelam de quem somos. E eu encerro com isso. Se estamos estendendo a mão, se estamos fazendo o básico que Deus nos pede, em obediência a Ele, isso vai revelar de quem nós somos. Então é muito estranho. Se eu falo que sou de Cristo, eu me sinto melhor, eu sou tal, aquele ali é um ímpio, eu sou melhor que ele, ou aquele é de outra igreja. Então é justiça própria no 12, né, meus irmãos? É complicado isso, complicado. Então a partir do momento que eu faço o básico que eu tenho que fazer, atendo o órfão, a viúva, o oprimido, o necessitado, é para esse que o evangelho olha para todos, claro, mas a partir do momento que eu busco a estes, aos quais Deus tem grande apreço, a coisa anda, coisa muda. Então vamos fazendo, vamos sendo agradáveis a Deus, não é? Não simplesmente cobrindo, com trapos de imundície, que a nossa justiça não pode ser como trapo de imundícia, mas devemos fazer a vontade de Deus, porque fomos justificados. É isso, aleluia, glória a Deus, vamos embora? Vamos descansar? É isso, Deus abençoe você, sua casa, sua família, um abraço para você. E semana que vem, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, estaremos aqui em nome de Jesus, Tá acabando aí o ano, mais uns programas por dentro da Bíblia por aí, depois vamos finalizar com muita gratidão por tudo que Deus tem feito. Eu tô indo embora, Tô indo embora, sábado que vem, se o Senhor permitindo, estaremos aqui de novo, de volta, com mais um programa por dentro da Bíblia na Rádio Maior Amor. Deus abençoe, paz do Senhor. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.